Você já viu aquela pessoa que é muito desatenta, inquieta, parece que está ligada no 220 a toda hora? Pois é, hoje em dia a gente vê muitos vídeos, muitos artigos, muitos livros, né, sobre o transtorno de déficit de atenção com a hiperatividade. E hoje eu quero comentar um pouco o que é TCC, o que a gente fala e como que a gente trabalha com esse transtorno. Mas antes de continuar, eu já peço que você deixe aquele like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, porque fazendo assim você vai me ajudar a ajudar mais e mais pessoas através da psicologia e da terapia cognitivo-comportamental. O TDAH, então, ele é um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, ou seja, ele é uma desordem neurobiológica do neurodesenvolvimento que tem aí a sua caracterização pela falta da manutenção da atenção, da hiperatividade, da impulsividade, né? E a gente percebe muito mais a pessoa quando tem esse transtorno pela desatenção que ela tem, e isso vai prejudicando ela ao longo dos anos. Os primeiros sinais desse transtorno, eles são observados aí durante o período de 7 a 12 anos, mas pesquisas apontam que até antes, né, você consegue ver até mesmo nos bebês certas agitações e inquietudes também. Mas o mais interessante é que quem vai nesse primeiro momento observar esses sinais são os professores, né? Porque aí eles vão apontar, olha, fulaninho ele não está tendo muita atenção, ciclaninho ele está saindo da sala, né? Que é a hiperatividade juntamente com a impulsividade, né? Porém, fulaninho, ele está ficando em sala de aula, só que ele não está tirando as notas que deve, que é essa característica dessa parte muito mais da desatenção. E com isso também a gente vê crianças, né, se envolvendo com brigas com os coleguinhas, né? E muitas vezes as pessoas que não conhecem falam, olha lá, fulano é mal criado, olha, fulano tem muita energia, fulano é ruim porque ele quer. E não é bem assim, né? Em geral, cerca de 20 a 60% das crianças com TDAH têm os déficits, as dificuldades quando a gente fala dessa aprendizagem, né? Então, a aprendizagem da criança que tem o TDAH, tanto o tipo hiperativo, impulsivo, o desatento e o combinado, a gente está falando de uma dificuldade, né? Por quê? Porque ele perde detalhes, tanto a pessoa, né, a criança que tem essa parte de uma desatenção, quanto essa parte hiperativa. Agora, por que hiperativo, impulsivo, desatento e combinado? Porque são os tipos, né? O transtorno ele tem essa característica, né? Os aspectos predominantes. E aí a gente fala que nós temos o predominantemente desatento, né? Que aí é aquela pessoa que tem uma dificuldade em manter-se em vigilância, né? Manter-se em atenção, ela está naquele local, ela está aparentemente, externamente prestando atenção em alguma coisa, só que os pensamentos dela estão em outro lugar, né? Então, uma pessoa está numa sala de aula, né, por exemplo, ou uma criança e está ali, a professora está dando matemática e o pensamento dela está em um desenho, está em um joguinho, e os ambientes, quando a gente pensa até nessa questão, se for ambientes que tem muita luz, muito barulho, tem muitos estímulos externos, também tira a atenção dessa criança. O outro tipo que nós falamos também é o tipo hiperativo impulsivo, que é aquela criança ou aquele adulto, eles não conseguem analisar os resultados das suas ações. Então eles são hiperativos, né, com de respeito até as características comportamentais, e impulsivo. Então
fala muito, tem muita agitação motora, muitas verbalizações, inquietação da fala, não consegue nem parar para pensar o que está falando, né? Então tem essa caracterização do tipo hiperativo impulsivo, e aí nós temos também o tipo combinado, né? Que são, claro que pelo nome, indivíduos que têm os dois tipos, né? Tanto o desatento quanto o hiperativo barra impulsivo, né? Que são indivíduos que eles vão realmente manifestar essa desatenção juntamente com essa impulsividade e hiperatividade, e eles tendem à agitação muito mais, né? E eles têm essas disfunções comportamentais, e essas disfunções vão ao longo da vida. Só que o mais interessante é que esses indivíduos, eles são mais fáceis do diagnóstico, porque é muito fácil, entre aspas, né? Entre aspas, a gente entender e analisar as funções executivas desses indivíduos, né? E o que são as funções executivas? Basicamente, elas são habilidades cognitivas que permitem às pessoas a terem uma racionalização dos seus pensamentos, né? Então é analisar por que eu estou pensando isso, ou por que eu estou sentindo isso, por que eu estou fazendo isso, né? E isso tudo diante aos conflitos que nós temos do dia a dia, né? A esses conflitos diários. E essas funções executivas, elas nos auxiliam a não termos distrações das coisas externas, do ambiente, de coisas que a gente pensa até, quando a gente pensa até nessa característica da desatenção. E elas são divididas, as funções executivas, em 4, que é a volição, o planejamento, a ação intencional e o desempenho efetivo, né? Quando a gente pensa na volição, é a capacidade ali, basicamente, do indivíduo em se estabelecer-se em objetivos, né? Eu vou fazer isso e vou chegar. O planejamento é a capacidade que a pessoa tem de prever as ações para atingir aquele objetivo que a volição traz, né? E é muito interessante isso quando a gente pensa até na ação intencional, que é exatamente quando o indivíduo faz essa análise e efetiva cognitivamente para realizar aquilo, para planejar. Ele gera com tudo isso uma ação muito mais produtiva. Com isso, nós temos o desempenho efetivo, que realmente é onde o comportamento dele, ele vai se automonitorar. O que eu estou fazendo. E os sintomas, então, são a desatenção, a hiperatividade, a impulsividade, a dificuldade em manter-se em atenção no trabalho ou até mesmo, né, no lazer, que é onde a pessoa está ali, vai para uma praia e não consegue prestar atenção nas coisas, né? Não consegue terminar as tarefas que tenham uma característica de exigir muito mais esforço mental, e esse esforço mental ele tem que ser prolongado. Essas pessoas, né, os sintomas, perde as coisas, esbarra nas coisas, deixa cair copo, prato, panela, pisa no pé do cachorro, pisa na pata do cachorro, né? Porque elas se distraem facilmente, né? Esquecem as coisas que iam fazer, né? Impaciência. O TDAH, a pessoa que tem, é muito impaciente, quer as coisas para já. Com isso vem as oscilações de humor, a dificuldade, por causa dessas oscilações de humor, em manter-se em relacionamento. Procrastinação, não, eu vou fazer isso agora. E acaba que não faz. Não, vou fazer isso depois. Agora não, vou fazer depois, né? E vem essa dificuldade em iniciar, e manter e finalizar as tarefas, né? Tudo é muito voltado para uma questão de deixa para lá, né? Vou empurrando com a barriga,
e aí essa pessoa realmente esquece do que ia fazer, né? E quando a gente pensa até numa questão de genética, tudo isso acontece até aonde nós sabemos por causa dos neurotransmissores. Os neurotransmissores, basicamente, é como se eles fossem os carteiros, né? Olha, chegou uma informação, chegou uma carta, chegou uma autuação, chegou uma multa, e eles servem como chave no funcionamento do sistema nervoso, né? Esses neurotransmissores, quando a gente pensa até nessa parte do TDAH, a atuação não é correta, né? Desses neurotransmissores. A dopamina, a noradrenalina. E essas alterações nesses neurotransmissores, né? Elas auxiliam e resultam na impulsividade, porque você não tem o controle da impulsividade, a não manter-se em atenção. Por isso que juntamente com o processo terapêutico, né, com a terapia, nós temos também o processo psicofarmacológico, que são realmente a utilização de medicamentos que vão estimular o cérebro dessa pessoa, né? Os mais conhecidos aqui no Brasil, a Ritalina, Concerta e o Venvance, né? E ambos estimulam essa parte muito mais química, e essa parte muito mais química vai estimular o sistema nervoso central para aumentar a atenção e diminuir a impulsividade. É interessante que antes as pessoas acreditavam que o TDAH, eles ficavam só na fase da infância e adolescência. E hoje a gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que com o passar do tempo ainda fica, né? Esse transtorno. Ele é um crônico, ele vai ficar até a pessoa morrer, até onde a gente sabe, né? Então vai ficar realmente nos adultos. Adultos que apresentam essa dificuldade de concentração, essa superexcitação emocional, e essas formas de impulsividade, né? Mas o que acontece também quando a gente chega numa idade muito mais adulta é a diminuição da hiperatividade motora, né? Então, 25% desses adultos que têm essa diminuição, eles não apresentam mais aquela hiperatividade, né? Mas a história do comportamento, ela pode apresentar realmente baixas tolerâncias à frustração, a discordâncias, o temperamento teimoso do adulto, essa parte muito mais agressiva, essa parte de dificuldade e um déficit dessas habilidades sociais. Então, as habilidades sociais de um adulto com TDAH é muito difícil. Por causa de ser difícil, os relacionamentos com seus pares é difícil também, causando comorbidades como ansiedade, né? A pessoa que tem TDAH, ela é ansiosa, ela tem distúrbios do sono, ela pode ter depressão e um temperamento muito indeciso, né? O que eu vou fazer agora? Diante dessa minha dificuldade, o que eu faço? Né? E é por isso que aí a gente entra com a terapia cognitivo-comportamental, né? E a terapia cognitivo-comportamental, ela vai ajudar na maneira com que o indivíduo se enxerga nessa sociedade, na sociedade, né, propriamente dito, e como esse indivíduo ele percebe o mundo à sua volta, como que o transtorno atribuiu a ele crenças disfuncionais, crenças que são irregulares, crenças que não correspondem com a realidade. E por que não correspondem essas crenças com a realidade? A maioria dos pacientes com o transtorno se vê improdutivo, improdutiva, negativa, menor do que as outras pessoas, se sente em uma desestimulação constante, porque não consegue não
consegue se erguer profissionalmente, não consegue aquele cargo, não consegue construir algo, né? Então, essas pessoas, geralmente, elas se entendem como não vão conseguir como os demais conseguem, né? E por causa disso, a TCC, ela entra com as técnicas, a psicoeducação, para o paciente entender que não é culpa dele, que ele não é o transtorno dele, ele não é o TDAH, ele é portador daquilo, né? E por ser portador, a culpa não é dele, mas ele tem que utilizar estratégias para administrar essa impulsividade, essa desatenção, essa procrastinação, né? Porque eles vão interpretar que toda a sua vida foi improdutiva. Fulano conseguiu, eu não consegui. Fulano foi até aqui, eu não fui. Eu fui até 2 passos. E essas interpretações geralmente estão muito mais relacionadas com uma certa desvalorização, né? Porque são pacientes que atrasam para chegar no trabalho, são pacientes que precisam entregar um, um, um trabalho, né, na faculdade, não consegue. Olha, o trabalho é para daqui a 2 meses. Uma semana antes, ainda não tem nada pronto, né? Ainda nem um esboço daquele trabalho, daquela apresentação está pronta, né? E aí, claro, tiram notas ruins, porque tem uma procrastinação, e aí vão alimentando essa crença disfuncional. Só que é possível modificar essas crenças juntamente com os treinos de habilidade, que é onde o paciente ele vai entender que ele pode chegar. Olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas o meu comportamento pode ser muito mais assertivo. Se o meu comportamento for muito mais assertivo, possivelmente que o resultado será mais assertivo, que o resultado será mais produtivo. E é aí que o paciente entende como administrar os pensamentos. Quando ele entende que, bem, eu não posso ter esses estímulos externos, eu preciso sempre mudar o ambiente, eu preciso sempre mudar alguma coisa, eu preciso dormir bem, porque realmente está relacionado. A gente fica muito vigilante com tudo isso. Então, a forma integral por esse modelamento, essa modelação do comportamento da pessoa que tem o TDAH é mudada. A vida dela é mudada, porque a gente tem essa reestruturação dos pensamentos, essa reestruturação do comportamento. Se uma situação gera um pensamento, gera um sentimento e gera um comportamento como nós sabemos, a pessoa que tem o TDAH, ela começa a entender aquelas sequelas trazidas pelo transtorno, né? E com isso ela vai se organizando melhor. Eu não posso me direcionar para isso, porque senão eu vou perder a linha de raciocínio. Eu não posso ir para esse lado, não posso fazer isso, porque eu vou procrastinar. Então, tem o próprio Pomodoro, né, que é uma técnica de estudo, 5 minutos, 25 minutos, e a pessoa vai fazendo realmente esse ciclo e ela vai construindo mentalmente uma estrutura funcional de que ela consegue. E realmente, quando o TDAH ele se percebe, né, porque ele tem muita percepção de coisas quando ele está focado. Quando ele percebe que ele consegue fazer as coisas, aí os pontos chaves para a melhora da vida dele vem. Porque, e é claro que não dá para ser perfeito, mas ele mesmo vai entender que ele consegue mudar. E se você que tem um TDAH, né, ou
percebeu com esse vídeo que, poxa, eu posso ter o TDAH, Gerson, o que eu faço? Procure um profissional qualificado, um neuropsicólogo, um psicólogo, um psiquiatra. Por quê? Porque é necessário que a gente enxergue as pessoas com esse transtorno como pessoas normais, né? Ainda existe muito preconceito. Fulano não quer fazer isso porque ele não quer. Fulano não consegue porque ele é burro. Fulano não consegue porque ele está no mundo da lua. Não necessariamente é isso, né? E você talvez tenha passado por tudo isso, por uma infância difícil e tudo mais. E o ideal, quando você tem o diagnóstico, é você aceitar. A gente aprende em TCC o seguinte: a aceitação. A gente não pode mudar o passado, a gente não sabe como vai ser o futuro, mas a gente consegue modelar o agora e aceitar isso. Quando você aceita que você tem um transtorno ansioso, tem uma depressão, tem um transtorno dependente, tem um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, você vai se dispondo a melhorar. E esse é o segredo, a sua disposição para estar melhor consigo mesmo. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho de notificações, porque fazendo assim, vocês estão me ajudando a ajudar mais e mais pessoas de forma gratuita e que essas pessoas venham a melhorar com esses vídeos que nós fazemos aqui. Nós fazemos, porque vocês é que me estimulam a estar toda semana postando de 1 a 2 vídeos aqui. É isso. Forte abraço. Até o próximo vídeo e fique bem.